Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é, sabe, o coração da esperança. As promessas de Deus que definem o nosso destino final. A ideia aqui é mergulhar de cabeça na certeza de um futuro onde, sim, o bem vence de uma vez por todas. E a gente já começa com aquela pergunta que, vamos combinar, todo mundo se faz em algum momento, né? Quando a gente olha para o mundo, vê tanta coisa errada, tanta injustiça, fica a dúvida: como é que o bem pode de fato vencer o mal? E olha, a resposta vai muito além de uma simples luta de poder. É algo bem mais profundo. Pois é, e a grande sacada é essa aqui. A vitória não vem porque o bem resolve lutar com as mesmas armas do mal. De jeito nenhum. Ela acontece por dois motivos. Primeiro, o mal se destrói por dentro, é da natureza dele. E segundo, o amor de Deus, que é a força mais poderosa que existe, simplesmente prevalece no final. Então, bora aprofundar um pouco mais nisso. Nossa primeira parte é sobre a vitória final do amor, que é, na verdade, o fundamento da nossa esperança. Não é só uma ideia bonita, é a base de tudo. Para a gente entender essa vitória, a gente precisa entender o palco onde tudo acontece, que é o que chamamos de o grande conflito. Pensa assim, é uma luta cósmica que começou lá no céu, uma rebelião contra um governo que é baseado em amor. Então, não é uma briga de iguais, sabe? É uma disputa entre dois princípios totalmente opostos. De um lado, o amor, do outro, o engano. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o governo de Deus, todo baseado em amor, em justiça, em misericórdia, tudo isso revelado em Cristo. E do outro lado, o mal, que age com base no engano, na violência. Mas aqui está o ponto-chave. O mal é autodestrutivo. Ele não cria nada, só corrompe. E no fim, ele acaba se consumindo. Ok, isso tudo nos traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se a gente sabe que a vitória final é garantida, a pergunta é: como a gente vive agora? A resposta está em encarar nossa vida como uma jornada de fé, como se fôssemos peregrinos por aqui. E a Bíblia usa uma imagem muito forte para explicar isso. A Terra Prometida. A Canaã daquela época, a terrestre, era um símbolo, sabe, uma herança física que precisou ser conquistada. Só que ela era um sinal de algo muito maior. A Canaã celestial. Essa sim é a nossa herança de verdade, espiritual, eterna, e que já foi conquistada para a gente por Cristo. É a promessa virando realidade. E essa citação aqui, olha, ela é perfeita para mostrar um ponto crucial. Não adianta só saber sobre a promessa ou até cantar sobre ela. Para tomar posse de verdade, tanto para o povo de Israel lá atrás quanto para a gente hoje, o que precisa de uma fé viva, uma fé que age, é colocar essa fé em prática todos os dias. Então, a nossa atitude neste mundo deve ser essa, a de estrangeiros e peregrinos. E isso não é algo ruim de forma alguma. Pelo contrário, significa que a gente vive com um propósito muito maior, com um olhar focado no nosso verdadeiro lar, o nosso destino eterno. Certo. Isso levanta uma questão bem importante. Se somos herdeiros, qual é a nossa parte nisso tudo? Porque existe uma parceria, uma cooperação entre o que Deus promete e o que a gente faz. E tem um conceito incrível no Antigo Testamento que ajuda a gente a entender isso: o ano do jubileu. Não era só uma lei social da época, não. Era um sistema criado por Deus para ensinar sobre justiça, sobre recomeços e principalmente para lembrar todo mundo que Deus é o dono de tudo. É tipo um modelo de como o reino de Deus funciona. Olha só como esses princípios funcionavam na prática. Primeiro, a terra descansava. Isso era para lembrar que Deus está no controle de tudo. Da mesma forma, a nossa vida encontra descanso nele. Depois, as dívidas eram perdoadas, um baita símbolo da misericórdia que a gente recebe e que também precisa oferecer. As propriedades voltavam aos donos originais, restaurando a dignidade. São princípios que valem para sempre, sabe? Então, para resumir a ideia central, a salvação é um presente, sem dúvida nenhuma. É de graça, Cristo já fez tudo. Mas viver essa salvação em plenitude na nossa vida é uma caminhada. Depende da gente continuar com fé, com obediência, com perseverança. É igualzinho a Israel. A terra já era deles, mas eles precisaram caminhar e tomar posse. E no final, para onde essa jornada toda nos leva? Nos leva para casa. Agora a gente vai ver um retrato do nosso destino, uma visão da nossa herança eterna. Essa imagem é linda demais, né? Pensa só. Depois de tanto tempo como peregrinos, o povo de Deus finalmente encontra um lar, um lugar de paz total, de descanso, de comunhão direta com o nosso pastor. É essa a realidade que está esperando por nós. Mas como vai ser esse lar?
esse resumo aqui é poderoso. Imagina um lugar sem dor, sem injustiça, sem morte, sem rebelião. Nada disso. Só harmonia completa e uma comunhão para sempre, cara a cara com Deus. É, basicamente, o conserto de tudo que um dia foi quebrado. Então, como a gente fecha essa nossa conversa? Com uma das imagens mais fortes da Bíblia, uma que muda totalmente o jeito que a gente espera. A ideia de sermos prisioneiros da esperança. O profeta Zacarias usou essa expressão para um povo que estava no exílio, sabe? Ele os chamou para voltar para a fortaleza da fé. A ideia é genial. A certeza da promessa de Deus é tão forte, mas tão forte, que ela nos prende. A gente não é prisioneiro do medo ou do desespero das circunstâncias. Nós somos prisioneiros da esperança, seguros num Deus que cumpre cada uma de suas promessas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se essa esperança de um lar eterno é tão real, tão certa, como é que isso muda o jeito que a gente vive hoje, agora? Como isso afeta o jeito que a gente encara um problema, trata as pessoas, escolhe nossas prioridades? A resposta para isso, a resposta pode mudar tudo. Essa é uma mensagem de esperança muito poderosa, né? Se fez sentido para quem está ouvindo, fica o convite para curtir e compartilhar. Vamos ajudar a espalhar essa certeza de que somos herdeiros de promessas incríveis.